situando aos poucos. Então tá. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Ao nosso primeiro dia de oficina da atividade Arte Pet Mate. Queria agradecer o Daniel por ter aceitado esse convite de estar aqui. Também queria agradecer a presença de todos por ter vindo prestigiar a nossa atividade. Agradecer também o professor Dr. João Carlos, que ajudou a gente a colaboração dessa atividade. E, bom, é isso. Espero que tenhamos uma boa oficina e a palavra é sua, Daniel. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Bom, pessoal, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele foi um desfecho do meu TCC. E aí, para começar, eu já quero perguntar de cara, vocês acham que tem relação entre arte e matemática? E aí, por que tem? Vocês sabem me citar algum exemplo de onde eu encontrar arte e a matemática juntos? Por exemplo, no que a gente está vendo lá na disciplina. Já começou a disciplina? A gente está vendo em origami, onde que tem a relação da matemática com as obras, né, as figuras que formam, as propriedades que tem. Além disso, tem algum outro lugar sem seus origamis? Vamos pensar um pouco assim. A música, né? A música. Disputa matemática. Porque a gente acha que arte é só pintura, né? Muitas pessoas acham que arte é só pintura, e a arte é um conjunto de coisas. A música, tá bom. E aí se eu perguntasse para vocês assim, em questão de desenvolvimento da humanidade, aonde mais antigo possível que vocês conseguem imaginar a arte e a matemática juntos? As pirâmides do Egito. É a arte matemática? Será que essa é a coisa mais antiga que a gente consegue imaginar que pode ser feita com arte matemática? Eu acho que o índio, ele observou lá no formato da roca, lá, sem a matemática, Então, mas aí... Mas aí vamos pensar o seguinte, os índios vieram antes ou depois do Egito? Bem depois, né? Então eu quero que vocês vão para trás, o mais antigo possível. Será que a gente consegue encontrar alguma coisa mais antiga que as pirâmides do Egito? Por exemplo, vamos pensar na Grécia. Não tem aquelas esculturas, todas aquelas coisas que os gregos faziam? Mas mais que isso, vocês conseguem ir mais atrás que isso? Na nossa história como humanidade, quando a gente começou no mundo, assim? Ninguém sabe. Como ser humano mesmo. Homo sapiens. Vocês acham que naquela época pode ter alguma relação de arte com matemática? Não, sim, tem relação, gente. Lembra do Homem das Cavernas? O que eles faziam? Os registros, que nome que tinha esses registros? Pinturas rupestres. Então, tipo assim, vai muito antes do Egito, vai muito antes de qualquer coisa. E será que... Tá, vamos lá, nas pinturas rupestres tinha a arte e a matemática. Isso permaneceu, né? Vocês falaram que no Egito teve também. E agora, no momento que a gente vive, tem alguma relação? Arte e matemática? A gente consegue ver elas juntas ou separadas? Eu acredito que agora, no momento, elas estejam um pouco separadas, né? Então, a gente consegue perceber o quê? A gente já viu aqui, que existe sim uma relação entre arte e matemática, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Essa bilateralidade entre essas áreas se manteve, e aí eu gostaria de dar um enfoque aqui para as construções arquitetônicas, que é o que ele citou de uma forma específica, que é as pirâmides do Egito, mas tem várias outras construções que a gente conhece, igrejas, a gente conhece palácios, pirâmides também. Só que em algum momento essas duas áreas tiveram que se separar, né? A gente estuda arte e matemática obrigatoriamente hoje em dia. É a arte separada da matemática, e aqui na faculdade a gente tem a disciplina, mas também não é nada obrigatório. Então elas se separaram. E aí agora então, já que a gente viu que tem uma linha temporal para a existência da arte e da matemática, a gente vai começar a ver ela um pouquinho. Que começou na pré-história, cerca de 40 mil anos antes de Cristo, no período paleolítico. E aí foi observado que essa ferramenta, que era a pintura rupestre, era a mais eficiente da época para a representação do tipo. E aí vocês conseguem observar que, tipo assim, ó, será que a primeira representação de um bisão foi dessa forma? Perfeitinho, assim, com olhinho, narizinho? Não, né? A gente já tem outras figuras também, aqui, por exemplo, ó, que é diferente.
E olha aqui para vocês verem. Aqui a gente tem uma representação um pouco mediana. Aqui já tem uma representação mais aprimorada. Fizeram a diferença da coloração dos pelos. Isso 40 mil anos antes de Cristo. Onde será que esse povo arrumou essas tintas? Esses pós para pintar isso daí? E aí observem. A maioria dessas pinturas dessa época serviam para representar algo que retratasse a realidade deles. Então foi uma forma de representação da história. Se a gente olhar para essa daqui, dá para ver que tem uns corpinhos parecendo uns humaninhos, ó, com arco e flecha. Então eles estavam tentando retratar o que era a caça para eles. Além disso, já se via uma relação entre matemática e arte. Por quê? Como que eles sabiam que isso daqui era um círculo? 40 mil anos antes de Cristo. Como que eles sabiam que isso daqui era um segmentinho de reta? Fizeram... É porque não está dando para ver direito, mas aqui, ó, essas figuras aqui, elas são quase polígonos. Não perfeitos, né? Mas isso já mostra pra gente que nessa faixa da história, a arte e a matemática já estava presente como existencial para os seres humanos. E aí, a gente avança um pouco mais no tempo, sai da pré-história e chega no mundo antigo. No mundo antigo, aí já é outro patamar de matemática e arte, que foi o que vocês falaram, que é os monumentos megalíticos, as construções, etc. Eu coloquei em especial essa figura aqui porque a igreja da Ágia Sofia, ela é islâmica e foi uma igreja que assim, revolucionou a época por conta das propriedades matemáticas. Se vocês observarem, ela é extremamente simétrica, né? Tem aqui, ó, essa torre simétrica essa entrada simétrica essa, e aí tem a divisão aqui, ó, dos espaços igualmente separados em proporções. Então, foram dois matemáticos os responsáveis por essa construção. E aqui embaixo eu coloquei também que no mundo antigo se destacava também a questão do Panteão Romano. O Panteão Romano é uma obra muito, muito rica em proporção matemática, que é a proporção áurea. A gente tem aqui, ó, polígonos, a gente tem relação de simetria dessas pilastras aqui. E também foram alguns das relações entre arte e matemática dessa época. E essa tendência de fazer as proporções seguiu. E foi para o islâmico também. E aí eu acho que vocês já devem ter visto hoje em dia em vários lugares esse tipo de azulejo, né? A gente consegue achar até na Shopee, em forma de adesivo. Mas nessa época eles eram planejados à mão e muito bem calculados. Não existia ainda uma definição formal para o que seria as relações matemáticas que teriam nessas figuras bidimensionais. Isso foi muito tempo depois estudado no Ocidente e continuou se perpetuando a relação da matemática e arte no mundo antigo. Bom, seguindo na linha temporal, a gente chega no mundo moderno, e aí eu não sei se vocês estão percebendo, a arte está se modificando à medida que o tempo passa. Numa época foi voltado para a representação da história, na outra foi já para a arquitetura, e agora no mundo moderno? Não é o que a gente está, é no slide, a gente está no mundo contemporâneo. Bom, no mundo moderno, ganha destaque, então, o estudo da perspectiva. Foi uma época em que as pinturas começaram a ter profundidade. E aí aqui a gente tem as primeiras contribuições da arte para a matemática na questão de visualização. Hoje em dia a gente não tem os aplicativos que dão as imagens para a gente em 3D, com profundidade certinha, a gente vê os gráficos. Nessa época que começou o estudo dessas situações de perspectiva. E aí vários matemáticos também contribuíram para o estudo, porque nessa época matemáticos e artistas eram quase a mesma pessoa. Bom, aí eu gostaria de destacar aqui artistas como Al Aytan, que foi o artista que fez essa obra aqui, ó. E vocês conseguem entender a profundidade do desenho, né? Leonardo da Vinci, que fez o quadro Mona Lisa, conhecidíssimo, acho que todo mundo conhece. E aí eu gostaria de aproveitar o quadro da Mona Lisa para a gente ver o que tem de matemática nela. Todo mundo sabe o que é a proporção áurea? Já ouviu falar, pelo menos, número de ouro? Bom, a proporção áurea basicamente seria um princípio que fala que se você pegar um segmento de reta, seccionar ele em um segmento menor, esse segmento menor que você seccionou tem que ser proporcional ao que sobrou dessa reta, segmento de reta. E esse segmento de reta maior tem que ser proporcional a todo o segmento. E aí, Leonardo da Vinci, que era um artista, mas também um entusiasta da matemática, foi lá e, além de pintar uma bela obra com perspectiva, fez uma proporção matemática. Aqui a relação da proporção áurea está no rosto, na relação da cabeça com o tronco. E aí, nessa proporção áurea, tem um número que é gerado, que é o número de ouro.
Ele é conhecido como φ. Então, o que ele fala? Se eu pegar uma dessas áreas e fizer uma razão entre ela e a área maior depois dela, vai dar um número que é sempre o mesmo, que é 1,618. Esse é o número da constante φ. Bom, além disso, Leonardo da Vinci também fez outras grandes contribuições para esse estudo da arte e da matemática, que foi o homem vitruviano. Todo mundo já viu isso aqui também nos livros de história, né? Essa imagem em particular, ela é digna de prêmios, porque é de uma perfeição extrema mesmo. A gente começa a ver o quê? Bom, os estudos falam que a medida do tamanho do comprimento dos braços abertos é o mesmo tamanho do comprimento do corpo do homem. Além disso, se a gente perceber, o homem está inscrito num círculo, e aí ele está exatamente nas bordas desse círculo, e também está inscrito num quadrado aqui, ó. E além disso ainda, para confirmar a perfeição dessa imagem, ele colocou o umbigo como ponto estático. Tanto no desenho das pernas abertas como no desenho das pernas fechadas, o umbigo não se move, está no mesmo lugar. Continuando então nessa linha temporal aí da relação entre arte e matemática, a gente chega no mundo contemporâneo, que é o mundo que a gente vive. E aí hoje a arte já é vista de outra forma. A gente já não tem tanta expressão artística por parte dos entusiastas aí a matemática, né? O pessoal da matemática decidiu seguir para a matemática e da arte para a arte. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que a gente tem de arte além disso daqui, no momento que a gente vive, com a matemática? Eu acho que é mais fácil de falar agora. Parte gráfica. Muito bem. É um dos temas principais aqui hoje, né? O estudo de gráficos. Além disso, tem outra coisa que vocês conseguem imaginar? Por exemplo, antigamente, os pratos, os utensílios de cozinha eram tudo feito à mão, né? Os pratos eram pintados. Hoje em dia é assim ainda? A gente compra, vai numa loja, chega lá, tem 70 pratos idênticos, com o mesmo desenho, tudo impresso. E ainda assim é uma relação de arte e matemática. O que aconteceu de diferente da época que era pintado para agora? O que mudou? Um era pintado na mão e o outro agora é feito por máquina. O que é essa mudança? Padrão. Hã? A máquina tem um padrão. Um padrão da máquina. Mas assim, o que a gente consegue perceber é que simplesmente foi englobado o que na arte? Tecnologia. Né? A arte passou de ser um objeto de expressão manual, físico, para um processo de tecnologia. Então, hoje a gente consegue ver, foi o que o Helder falou, a questão dos gráficos, a questão das imagens. Em matemática, a gente consegue usar isso para ajudar em algumas coisas que a gente não consegue resposta, só pensando assim? Eu estou falando de tecnologias agora. Ok, no campo da tecnologia, agora tem a modelagem digital. Uhum. Um analista que consegue personalizar e modelar soluções para a realidade. Exatamente. É exatamente essa a funcionalidade da tecnologia hoje em dia junto com a arte. É nos fornecer respostas para as questões que até então não tinham resposta. Quantas, assim, não sei se vocês já passaram por professores que já falaram isso para vocês, mas alguns professores devem ter dito que tem problemas que antes da tecnologia não tinham respostas e bastou um computador para resolver em minutos. E aí uma das contribuições do mundo moderno da tecnologia é exatamente esse, na expansão de imagens, entendimento de coisas que a gente não consegue responder. E aí eu gostaria de citar dois artistas que são desse momento que a gente está vivendo, que é o mundo contemporâneo, que é o Mondrian. Ele faz obras desse tipo aqui, com figuras poligonais, segmentos retos. É o mínimo de matemática possível, mas ao mesmo tempo que todo mundo consiga entender, olhando. Todo mundo olha para isso daqui, sabe? São quadradinhos, retângulos, segmentos de reta. E o outro é o Escher. O Escher é muito conhecido no Brasil atualmente, porque ele faz obras que retratam simetrias, mas simetrias muito perfeitas. Aqui, eu não estou conseguindo enxergar direito, mas se vocês estiverem, são mini lagartinhas, e elas estão replicadas na parte branca e na parte preta. E aí elas ainda têm profundidade, perspectiva. Esses dois artistas têm contribuído muito para o movimento da arte contemporânea, porque para os artistas esse tipo de traço tem sentimento, tem intenção, tem conteúdo por trás, e tem gerado vários estudos dessas artes deles aí. Bom, a gente falou até então da história, né? De como
a gente vê a arte e a matemática ao longo da história. Até aqui vocês compreenderam? Entenderam bem? Conseguiram perceber essa relação ao longo do tempo? E se a gente falasse sobre educação? Como vocês veem a relação entre arte e matemática? Nas escolas, vocês estudaram, aqui na universidade. Pode participar, pessoal, não morre não. Na escola de vocês viam uma relação forte entre arte e matemática no ensino básico? Não. Algum momento o professor de matemática juntou com o de artes para fazer alguma coisa? Não. Raramente. Se foi uma atividade interdisciplinar daquela de recreio que era para fazer comida, aquelas coisas, mas nada relacionado. Eu percebo também pela minha experiência na escola que não era uma relação muito forte. E aqui na universidade? Vocês acham que a arte e matemática, ao longo do curso, tirando a disciplina de arte e matemática, ela está relacionada? Eles estão buscando relacionar? Também não. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. E aí, vocês acham que a arte e matemática nas escolas, tipo assim, quando o Brasil foi descoberto, 1500, as primeiras escolas surgiram em 1800, vocês acham que já tinha arte e matemática junto? É só pra gerar dúvida mesmo que eu tô perguntando isso. Não, né? Vamos ver um pouco dessa linha temporal, então? A gente sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, então foi muito tarde, século XV. E o que acontecia nas escolas antes disso, entre arte e matemática? No Brasil não tinha, então a gente tem que buscar uma referência em outro lugar. Eu prefiro olhar para a Europa, porque basicamente a gente veio de lá, então é bom olhar para o que veio antes. Na Europa, até o século IX, mais ou menos, século X, o ensino era baseado em 2 livros que pareciam bíblias, que era o Trivium e o Quadrivium. Nesses livros era como se fossem regras para sobrevivência em comunidade mesmo. E aí eles eram divididos em 4 áreas: geometria, gramática, música e astronomia. Até o século XI foi só isso daí. Então, 11 séculos só baseado em 2 livros. E aí, no século XI, a geometria volta a ganhar um certo destaque, porém, ela ainda é pouco difundida. Por quê? Naquela época, se usava a geometria mais para construção, para arte. Então, não era uma coisa que as pessoas queriam estudar como conhecimento matemático. No século XII, a geometria formal, a geometria formaliza-se formalmente, e aí a arte renascentista está em evidência nesse momento. A arte renascentista é a arte de Da Vinci, de Brunelleschi, e a matemática continua sendo pouco formalizada. Então, o que a gente percebe, né? Se a gente estava falando da história aqui, a gente viu que era mais construção, mais arte, mais objetos de arte do que conhecimento. No século XV ocorre um descobrimento da arte do saber, e a arte começa a questionar a sua utilização. Por que ela começa a questionar a sua utilização aqui? A arte até então, se a gente for observar para a arte da Europa, principalmente, é uma arte que retratava só religião. Era só para representar o costume religioso da população. E aí, em algum momento, alguém deve ter falado: nossa, chega, né? Vamos começar a pintar as coisas normais da vida, animais, objetos. E aí é aqui que ela começa esse questionamento. Já no século XVI, em relação à matemática, houve um grande avanço, né? E são encontradas as soluções algébricas de 3º e 4º graus. E aí as áreas que ganham evidência nessa época são a álgebra e a aritmética. Então, observem, eu estou começando falando de arte. Em algum momento a arte deixou de ter notoriedade, voltou à matemática. Em algum outro momento a matemática saiu de jogo e voltou à arte. Foi essa oscilação ao longo do tempo. E aí, no século XVII, tem o surgimento da geometria analítica e do cálculo diferencial integral. E a arte, nesse momento, é por estudo da perspectiva, que foi o que eu mostrei lá atrás. E aí, outra coisa que eu gostaria que vocês observassem é que, em momento nenhum, essas 2 áreas deixaram de crescer. Elas precisavam uma das outras, mas elas separadas também cresceram. E aí, por isso eu coloquei esse exemplo aqui, porque, independente da arte, a geometria analítica foi aperfeiçoada, e a geometria analítica é uma ciência que usa muita arte, né? A gente vê vários desenhos, usa figuras. E também o cálculo diferencial integral. Cálculo diferencial nem se fala, né? A gente vive fazendo gráficos, tem que estudar funções em espaços, limites, etc. Bom, continuando. No século XVIII, Cauchy aperfeiçoou o cálculo e permite a sua relação com outras áreas do conhecimento. É aqui que a gente começa a ver uma evidência da matemática aplicada. No século XIX,
Monge, Lagrange, Laplace, Carnot e Condorcet trazem rigor e formalidade aos ramos geométrico e analítico. Então foi como se fosse um aperfeiçoamento ao longo dos últimos séculos. No século XX, na primeira parte teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nessa parte foi assim muito ruim para as duas áreas, porque houve uma perda muito grande de conhecimento, porque a guerra explode tudo. Né? E além da censura, além disso teve a censura, muitas coisas se perderam. Os matemáticos dessa época estavam um pouco perdidos na busca pela razão, para mostrar quem estava certo sobre sua teoria e tal. E além disso, na arte, o Mondrian Einstein. Foi o que eu mostrei para vocês. E agora, no século XXI, somos nós. E aí, o que nós faremos, hein? Será que a gente, como professor, como pesquisador, vai saber utilizar essa relação entre arte e matemática de forma certa no momento que a gente vive, com as tecnologias que a gente tem hoje? Eu vejo muitos profissionais assim que têm medo, né, de tecnologia, trabalhar com computadores, mexer com gráficos e etc. Eu acho que a gente tem tudo para fazer melhor, né? Se a gente souber fazer. Bom, estou na Europa ainda. E o Brasil, como é que ficou essa questão da educação? Bom, o Brasil foi descoberto em 1500, mas só em 1549 é que foi feita a primeira escola primária do Brasil. E nessa escola não tinha matemática. Matemática era para ser obrigatória desde o começo, né? Nessa época, a matemática ainda não era vista como uma disciplina obrigatória. Em 1572, um pouco tempo depois, teve a primeira oferta de curso de artes. E aí, em 1757, foi fundada a primeira faculdade de matemática. Olhem a diferença de tempo. Quanto tempo o Brasil precisou para fundar uma faculdade de matemática? Em 1822, a família real veio para o Brasil em 1800. Em 1822, com essa vinda, teve um aumento significativo da utilização de ambas as áreas do conhecimento. Então, eles começaram o aprofundamento só em 1822, quase 300 anos depois do descobrimento do Brasil. A gente ficou num não existencial, assim, ó. Vamos só estudar o que precisa, a religião, e vive disso. E aí, olha esse salto temporal de 1822 até 1996. E o que aconteceu em 1996 para ser tão importante? Foi a criação da LDB e do PCN. Quem é da licenciatura deve ter ouvido falar disso em algum momento. O LDB é a Lei de Diretrizes e Bases, e o PCN é os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação. E aí, só em 1996 é que a disciplina de arte foi definida como disciplina obrigatória nas escolas de cursos formativos. Quanto que foi em 1996, gente? Tem o quê? Nem 30 anos praticamente, vamos pôr assim, 26 anos. É muito pouco tempo. O Brasil precisou disso tudo para considerar a arte como uma disciplina obrigatória. Consequentemente, isso causou algum impacto, né? Não teve arte, não teve matemática junto. E aí, ó, só em 2001 é que o Conselho Nacional de Educação criou diretrizes curriculares para os cursos de artes no ensino superior. Por que eles fizeram isso? Porque eles viram esse movimento das escolas em 1996. Mas aí adiantou o quê? A disciplina é obrigatória ou optativa? Optativa. Então, o movimento de inserção da arte e da matemática nesse contexto universitário, ele foi lento. Essas áreas não andaram juntas. E no momento que a gente vive, essa aproximação ainda é muito mais lenta. Tá. Se eu falei então que está demorando, está difícil, quais são os impactos que vocês acham que isso tem na educação de vocês aqui no ensino superior? Tem alguma disciplina que vocês têm dificuldade? No comecinho do curso? Qual? E pensando em questão de arte. Não é falar assim, estou com dificuldade em topologia, tem assim. A gente está falando de arte, do primeiro período. Bom, é que agora tem um currículo novo, né? Eu não sei se nesse currículo novo onde fica o cálculo, mas geralmente na minha época era segundo período. A gente está no segundo período do cálculo. Cálculo, né? O que vocês têm de dificuldade em cálculo? Lembra lá no primeiro período? Quem está no primeiro período já vai saber responder. Quem já passou por ele, quando tinha aquelas provas de cálculo. Podia para calcular o limite. Obviamente, o limite também tem suas dificuldades. Mas a gente está falando de arte. Vocês dão conta de plotar qualquer gráfico se eu pedir para vocês? E na hora da prova, sem computador, como é que fazia? Fiz um gráfico abaixo da curva e sei lá o quê. Falou isso lá, já era. Não, você vai na fé, né? Você desenha o que te vem à mente ali na interpretação.
teve um impacto exatamente nisso, nesses alunos que fazem essa disciplina. E aí a gente vê uma falta de habilidades técnicas para desenho. Por que acontece isso? Porque o ensino hoje em dia é voltado para a técnica de trabalho, não para a técnica criativa. As empresas querem formar o quê? Gente que fica desenhando ou gente que faz o trem do jeito que tem que fazer ali na estratégia? Hoje a gente vive num mundo tecnológico, né? Tecnicista. A gente está vivendo uma era em que a mão de obra é feita para trabalho, não é feita para ser pensante, criativa. E esse motivo faz essa consequência aqui no nosso ensino, que a gente fica sem essas habilidades. Eu não consegui visualizar, na minha época de cálculo 1, eu não conseguia visualizar um gráfico rotacionado, uma superfície abaixo da curva, justamente por falta de habilidade de visualização e desenho em perspectiva. Bom, foi o que eu falei agora. E além disso, tem dificuldade de enxergar as relações. Por exemplo, hoje em dia a gente já conhece várias funções, como função inversa, tem as rotações de uma figura em torno de um ponto, as translações. É mais difícil ainda, não é? Eu lembro da Tânia falar assim, faz a translação desse vetor não sei para onde. Nem o vetor eu transladava. E hoje em dia eu percebo que se eu tivesse um conhecimento algébrico maior e um geométrico maior também, eu conseguiria fazer tranquilamente o que eu fazia em geral. Bom, então foi as duas áreas que eu citei para vocês. E aí, perdão, saiu de ordem aqui o texto, hein? Para comprovar isso que eu estou falando para vocês dessas dificuldades, porque também não adianta só a gente falar da boca para fora, né? Tem dificuldade em cálculo. Alguém tem que ir lá e fazer uma pesquisa para saber se é real mesmo. E esses caras fizeram, que é o Ogro, o Zeferino e o Carneiro. Em 2014, numa universidade do norte de Minas Gerais, eles selecionaram 104 alunos. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde, Daniel. Eu passei aqui só para dar um alô, agradecer, falar oi para a turma, tudo bem? Desculpa não ter chegado a tempo. Estava numa aula da escola e trouxe dois aqui para assistir. Tem espaço aí? Tem, que é isso. E aí, pessoal, estão gostando do curso? Daniel aqui tem uma missão dura. 2 cursos, né? Teórico e prático, né? Semana que vem é a prática. Vai ter avaliação? Vai. Tá bom, gente, passei aqui para dar um oi. Obrigado, tá, Daniel? Eu que agradeço, Marcelo. Agradeço lá o João também, Tá agradeço bom. toda a equipe aí lá. Bom curso para vocês. Obrigado. Tchau. Bom, e eu estava falando para vocês então que a gente precisa de algo cientificamente provado para falar que alguma coisa é real. Então, eles foram lá e fizeram essa pesquisa com 105 alunos, em 6 cursos diferentes, e aí eles utilizaram para fazer essa análise um questionário e um teste diagnóstico, com questões de cálculo mesmo, questões simples, questões médias e avançadas. Gente, foi uma tragédia. É aquele tipo de pesquisa que você vai achando que vai achar uma resposta boa e só dá resposta ruim. Eu vi essa pesquisa, os meninos não sabiam fazer nem reta, segmento de reta. Assim, desenho gráfico, piorou. Aí, eles constataram nessa pesquisa exatamente o que a gente está falando aqui, que é uma dificuldade. Que a plotagem de gráficos de funções, nesse caso do cálculo 1, ainda é de funções de uma variável real. Vai na de 2, mas é pouco, porque no cálculo 2 tem um aprofundamento. Eles constataram essa dificuldade aí. E aí, esses autores apontam como sugestão para a melhoria do aprendizado e para contribuir para esse aprendizado o uso de tecnologias, né? A gente já chegou nesse momento desse uso. Vocês concordam com isso? Será que dá para usar a tecnologia para ajudar os alunos de cálculo a aprenderem melhor a formar gráficos? Ou é só dar a boca para fora e falar, vai lá e usa o GeoGebra? Será que é só ir lá e jogar o gráfico no GeoGebra? Se eu realmente quiser aprender? Não, né? Eu tenho que realmente me dedicar ao estudo. Mas vocês concordam, então, que as tecnologias facilitam a aprendizagem? Nesse caso de cálculo. Quais? Vocês conhecem? Fala pra mim. Qual a tecnologia que vocês acham que pode me ajudar a aprender cálculo? Pode ser aplicativo, site. Khan Academy. Muito bom. É quase um método tecnicista puro. Técnica, você vai treinando até aprender. Outro. Automática. Eu nunca vi esse. O que ele é? Esse daí é impressionante. Ele tira a foto da sentença, da expressão, e ele te dá todas as opções de resolver.
Não pode se inscrever no papel. Anota é a dica. Anota é a dica. Automático do PH, se inscreveu aqui. Você fotografa a expressão e ele já resolve Se ela. você escrever no papel com a letra grega, ele identifica e resolve. Olha aí. Outro. Fala um, Silas, atenciosamente. Olha como ele é. Aí dá pra você digitar também. Ah, interessante. Não tem todas as... Muito bom, você tá aí. Aqui, pessoal, pra quem... É esse, né? Você tá falando foto automático. Dá pra É tirar só apontar foto. aqui dentro desse espaço, igual um QR Code, né? É. E tem a opção de digitar. Isso. Aí Tem- pega mais um pouco, né? Porque não sei se é linguagem matemática ou é linguagem computacional. É uma linguagem bem simples essa calculadora. Porque, por exemplo, quando você vai digitar algumas coisas O Ultra no... Light tem. Nossa! Gente, eu tô ceguinho. Tá tudo aqui embaixo, ó. Tá tudo aqui, ó. Muito bom. Além disso, vocês conhecem outro? Gente, qual que é o mais conhecido da geometria? GeoGebra. E o da matemática? Que o nosso querido João gosta de utilizar? O outro, né? Alguém? Todo mundo conhece o professor João? Vamos conhecer. João foi meu orientador no TCC aqui. E ele é um dos defensores do uso de tecnologias. E as tecnologias que ele gosta de mexer, uma delas é o Ultra. E é um software assim, muito bom, faz tudo também. Alguém aqui conhece um site chamado Symbolab? Quem nunca recorreu ao Symbolab na hora do desespero, né? Paga R$10,50 na semana para fazer uma avaliação. Vi muita gente fazendo isso na pandemia. Mas enfim, Symbolab. E aí, eu não sei se vocês chegaram a ver o convite do evento, tinham 2 aplicativos lá que eu coloquei. Um deles era um Ultra e o outro. Vocês chegaram a ver o nome? Amazograph. Amazon Prime. O quê? Isso é coisa do líder Silas. Enfim, o Amazograph é um aplicativo que a gente vai utilizar na semana que vem na aula prática para construir as obras da galeria. Para escrever em linguagem científica, tem um aplicativo muito conhecido também, que o Marcelo vive cobrando nas iniciações científicas que use. LaTeX. Todo mundo já ouviu falar do temido, né? Eu também não sei mexer muito no LaTeX até hoje. Mas enfim, isso é só para vocês verem que a gente tem uma gama de opções de aplicativos e softwares e recursos digitais que podem realmente auxiliar no aprendizado. E aí eu pergunto para vocês, quais são então os pontos positivos do uso de tecnologias para ensinar? Quero que vocês respondam, hein, gente? Ele facilita a simulação. Facilita a assimilação, a aprendizagem, né? Eu acho que Outra. assim, Daniel, é uma margem que eu estava refletindo a respeito disso. Eu gostaria de que a gente chegasse a uma conclusão, inclusive. Porque os professores dos nossos professores, eles não tiveram acesso a esse tipo de visualização que a gente tem hoje. Então eu acredito, eu vou fazer Levantar um assunto. que eles não tinham esse poder que a gente tem hoje de assimilação e acho que morreram sem também. Sem ver, por exemplo, a matemática, uma função. A professora colocou a função mexendo na tela, eu acho que quem se formou naquela época não teve esse poder, eu mesmo, só com a tela que eu vi. Aham. Entende? Isso é uma questão bem legal, né? Porque, tipo assim, eu acho que eles ficariam fascinados, primeiramente, né? De ver uma coisa Esse dessa. é um negócio. Eu lembro quando eu cheguei aqui na universidade, eu não tinha acesso a recursos tecnológicos, eu não tinha dinheiro. E aí, eu lembro quando a Tânia levou o GeoGebra na sala para mostrar as secções cônicas, aquelas coisas lá, eu fiquei fascinado. Eu falava, como que um computador consegue fazer uma coisa dessa? Como que ele movimenta o corte de acordo com o ponteiro que você arrasta na tela? E ele te gera exatamente o que é pra... Assim, não exatamente, né? Uma aproximação visual. Mas seria muito interessante se esses professores conseguissem agora ter acesso a esses recursos. Eu acho que até muitos professores nossos aqui também, tipo assim, tem uns aplicativos que já usavam, mas aí acabou só nesse, um aperfeiçoamento com um novo aplicativo. Eu acho que seria bom todo mundo. Isso é no geral, assim, é uma crítica construtiva para todo mundo. Se todo mundo se empenhar em conhecer algum aplicativo de matemática durante a graduação, gente, pode ter certeza que vai contribuir muito. Eu, desde o começo, me relacionei com o GeoGebra. Eu desprint no GeoGebra. Fui aprendendo, vi a Tânia fazendo, aquilo me deu
uma inspiração para querer aprender mais, fui lá e comecei a mexer. Todo dia eu mexia num trem diferente. E aí isso fez isso aqui, que é o meu trabalho. Então foi um TCC, eu tirei nota 100 no TCC. Não é uma questão assim de exibicionismo que eu estou falando para vocês. É uma questão assim, você tem conhecimento de alguma coisa, use o que você tem conhecimento e vai fazer sobre isso. Então, estamos falando de tecnologia, se você sabe mexer na LaTeX, se você sabe mexer no canal, eu tenho mexer no GeoGebra, vai para isso, vai empurrando isso, você vai conhecer outras coisas, novos discípulos. Mas enfim, falou que um ponto positivo é a visualização, né? Facilitar a visualização. Tem outra além disso? Eu falei agora há pouco assim que a gente tinha respostas para o quê? O que a tecnologia fez para algumas perguntas que nós não tínhamos? Respondeu, né? Então a tecnologia, além disso, ela pode fornecer respostas para situações que a gente não tem solução visual fácil. E como problemas da tecnologia, vocês já pararam para pensar também? Quando algum professor vai mexer com a tecnologia, dá algum problema? Eu tive um aqui hoje já, com outra aula. O que seria um problema de uso de tecnologia de professores? Vocês já pensaram que o professor pode chegar assim e não souber usar o aplicativo inteiro? Não precisa inteiro, mas se ele não souber usar o aplicativo que ele está mexendo, isso não atrapalha a aula. O professor fica lá 20 minutos perdendo tempo só para pôr o sistema no jeito para começar o exercício. Isso atrapalha. Então é uma das coisas que atrapalha. Além disso, vamos pensar em questão de espaço. Aqui na UF, graças a Deus, a gente é bem munido de computadores, né? Eles são todos bons? Esse foi o meu problema aqui hoje. Não são todos os computadores da UF que têm acesso direitinho. Lá no outro laboratório, eu e o Silas estava testando uns tempos desse, o sistema operacional é Linux. Então, assim, uma questão que dificulta o uso de tecnologias é também a questão de computadores laboratórios, né? E isso aqui, tem? Investimento? Nas escolas, vocês veem investimento em educação e para o lado de tecnologias amplamente? Todo ano é aquela discussão, né? Vamos comprar tablets, computadores, aí vai ver o computador está desatualizado, a memória não funciona, o negócio demora 2 horas para abrir. Isso são problemas de uso de tecnologias. Então a gente está conseguindo ver aqui agora que é exatamente o que esses autores mostraram. Que a gente tem como contribuições, que auxilia na interação entre professor, aluno e conteúdo. É um contato direto com o que você está mexendo. Permite a construção de habilidades, porque se você está lidando com um equipamento tecnológico que você não tem conhecimento ainda de como utilizar, você vai ter que aprender. Então você está construindo suas habilidades, além de habilidades de visualização, de compreensão e a visualização concreta de situações que a gente não pode ver. Bom, aqui eu já falei dos problemas. E aí, nós vamos entrar na abordagem computacional. Não é nada de programação. A gente fala abordagem computacional porque eu estou usando tecnologias. E aí eu falei desses 2 aplicativos para vocês, né? O Wolfram Alpha e o Amaziograph. Eu vou falar um pouquinho só sobre o que é cada um, mas aí na semana que vem é que a gente vai realmente pôr a mão na massa para saber o que eles são. Bom, o Wolfram Alpha ele foi lançado em 2009 por Stephen Wolfram, que é o mesmo criador do software matemática. Não sei se vocês já viram falar desse software também. Mas tem um software chamado Matemática, ele é o mesmo criador. Ele está disponível para sistemas operacionais Android, Kindle e Windows Phone. Então, semana que vem, todo mundo tem celular, né? A gente vai ter uns tablets disponíveis aqui, mas pela quantidade eu já vi que não vai dar para todo mundo. Quem puder baixar... Ah, não, mas tem o... o Wolfram Alpha de graça. O Wolfram Alpha não precisa baixar, é só logar mesmo, então só traga um celular. Nos outros aplicativos a gente vai tentar deixar nos computadores, então não precisa se preocupar também. Teve o acesso, né? Então é isso. Esse site ele funciona basicamente como o Symbolab. Acho que o pessoal já viu mais o Symbolab do que o outro. Você paga lá, a versão step by step é a solução passo a passo, você vai lá e digita a sua expressão. Uma equação de segundo grau. Ele vai resolver para você, e se você pagar a versão paga, o step by step vai te mostrar exatamente o passo a passo de como resolver. Só que além disso, ele também serve para outras áreas do conhecimento. O Wolfram Alpha não é só para matemática, também tem outros campos lá, a matemática é uma área específica. E ele é um motor de busca inovador que fornece respostas concretas a situações que foram feitas em linguagem natural. Então você não precisa ir lá e escrever, por exemplo, se você escrever integral de x em português, o aplicativo entende. Na parte natural. Aí tem a linguagem matemática do lado, que é o roxinho. E vocês vão ver na hora que a gente for mexer.
Isso é muito bom, porque tem pessoas que não conseguem entender as notações e não conseguem achar elas lá embaixo na hora de selecionar. Se você digita e isso aparece, facilita muito. E ele foi escolhido por mim porque nosso querido João utiliza, né? Não tinha como escolher outro aplicativo. E eu gosto muito do OpenAuta também. Aí, para a nossa oficina da semana que vem, a gente vai utilizar apenas esse comando aqui, ó. Ele faz várias coisas, mas a gente vai usar só o de plotagem. E aí, como que funciona esse comando? Por exemplo, aqui eu utilizei as funções ln de x e ex, é uma inversa da outra. E aí, para plotar esses gráficos no OpenAuta, eu vou ter que colocar esse comando. Então, quando vocês forem mexer semana que vem, que a gente vai fazer isso, vocês digitem na aba de comando plot, e aí vocês vão escolher alguns gráficos que eu ainda vou chegar nessa parte e falar como vai ser esses gráficos. Aqui nesse exemplo eu usei então as funções ln de x e ex, e aí está o gráfico ali. O Amasiograph. O Amasiograph ele foi lançado em 2010, está disponível para sistemas operacionais iOS, iPad, Android, os sistemas operacionais iOS, só que aí no caso é só iPad, quem tem iPhone e celular não baixa. O Android baixa, uma vitória finalmente do Android, né? Só perde nessas brigas. E o Windows, os computadores conseguem baixar também. Aí, como que funciona a interface desse aplicativo? Ele possui a finalidade de criar mandalas e mosaicos. Vou pôr aqui só para vocês verem aqui na frente, ó. Isso foi feito nesse aplicativo. Claro que a gente não vai chegar nesse nível de perfeição, né? Porque isso aqui é uma obra feita para divulgação. Vocês vão ver depois na hora de manipular que as obras não ficam tão perfeitas assim. Mas o que eu quero falar é que ele tem eixos de simetria. Então, por exemplo, aqui, ó, lá no aplicativo vai ser mais ou menos assim. Você escolheu esse ponto como eixo de simetria. Tá todo mundo vendo? E aí, se você desenhar lá com o dedo assim, esse mesmo desenho vai ser replicado na tela inteira, diferentes formas e rotações. Você que define isso na hora. Se você quer 30 eixos, se você quer de forma circular, se você quer em forma de quadradinhos, de triângulos. E isso deixa um desenho muito, muito legal no final. Tem uma paleta de cores interativa, tem cerca de 9 cores, você consegue misturar igual a paleta de pintura mesmo. Você arrasta uma cor para cima da outra, faz assim com o dedo e ela muda de cor. E também foi escolhido por mim porque ele foi utilizado na disciplina de arte e matemática, vai ser um dos desfechos da oficina, é uma oficina parecida com as que foram feitas na disciplina. Bom, já mostrei os exemplos para vocês. E aí, obviamente, eu estou falando desses aplicativos porque eles foram utilizados na disciplina de arte e matemática do ICEMP. E aí eu falei para vocês já, ao longo do tempo a arte não foi vista como uma disciplina obrigatória e aqui no curso ela também não é obrigatória, ela é optativa. Algumas informações sobre essa disciplina. Ela tem carga horária de 60 horas e a metodologia de trabalho é diferente das abordagens. Não sei se vocês viram, a gente falou sobre o contexto histórico, já falou sobre o contexto computacional, o contexto geométrico também vai ser falado, e na próxima semana eu vou falar sobre o conceito algébrico. Algébrico é só algumas definições para a gente entender o que é uma função de uma variável real. Quando a gente fez essa disciplina, a gente fez 2 oficinas. A primeira oficina foi a oficina de construção de funções de 2 variáveis reais a valores reais. E isso daqui são quadros mesmo. São fotografias dos quadros que a gente fez. Foi pintado à mão. O meu está aqui, lindo, maravilhoso, né? Amém. Para essa oficina, o João pediu para a gente escolher uma função de 2 variáveis reais. E aí a gente fez a transferência dessa função para a tela. E ficamos lá, acho que um mês mais ou menos, pintando isso. É muito trabalhoso. Essas questões de profundidade, esses tons mais escuros, assim, ó, podem observar que aqui é mais clarinho, aqui está mais escuro, para causar o efeito de perspectiva mesmo. E na disciplina vocês aprendem como faz esse efeito. A segunda galeria foi essa daqui. Nessa daqui o João propôs que o traço fosse livre. Você está com um tablet na mão e o Amasiograph. Cria alguma coisa. A minha foi essa daqui. Eu tentei fazer um triângulo, outro triângulozinho igual do YouTube. Fui imaginando coisas na minha cabeça e fazendo. O pessoal da turma fez desenhos diferentes. Ficaram todos incríveis, muito bons também. E a gente consegue perceber, assim, já que a gente está falando de arte esse tempo todo, tem várias proporções matemáticas aí, olhando. Bom, tá quase, viu, pessoal? A relevância do tema nos momentos atuais. Eu não sei se todo mundo aqui acompanha, por questão de educação, tem gente que é do bacharel, nem chega a ver muito, mas a Olimpíada Brasileira de Matemática todo mundo já fez na escola, né? Esse ano, o tema da Olimpíada é esse. Perdão. Não sei se eu vou conseguir dar play aqui.
Só não vai ter som, né, pelo visto. Enfim, eu só queria que vocês vissem e ouvissem, mas não tem som. O que ela está falando é que a relação de arte e matemática é muito forte, e especialmente nessa semana de arte moderna aconteceram coisas fascinantes para a arte do Brasil. E aí o tema da Olimpíada Brasileira de Matemática desse ano vai ser sobre essa semana de arte moderna. E aí o que isso tem a ver? Né? A gente pensa em arte moderna na Olimpíada Brasileira de Matemática, e aí que entra tudo o que já foi falado aqui. Que é a questão de olhar para uma obra de arte além do desenho. Né? Você entender o conceito matemático, de que forma foi pensada essa obra, e etc. Bom, e aí eu gostaria de fazer... É só uma curiosidade agora de relação de matemática e arte, mas é uma relação que não é na arte visual. É como a matemática pode ajudar a arte em algum problema. E aí eu já pus até o nome ali, problema de datação. Será que a matemática poderia nos dizer qual a idade de uma obra de arte ou o comportamento de pintura de um artista? Vamos supor que eu estou falando lá de Da Vinci. Será que a matemática consegue me dizer como Da Vinci se comportava pintando? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Não ouvi, hein? Talvez se você conseguisse identificar algum tipo de padrão de pincel, de pincelada. Muito bom, muito bom. De análise dessa carga incrível. A forma, porque tem pinturas que são lisas, né? Tem pinturas que você passa a mão, a tinta nem sente. Mas tem pinturas que você sente até o pelinho do pincel que passou na tinta. Mas e aí? Vocês acham que, matematicamente, como que eu faria isso? Alguém conhece algum método? Tem dois. Só para vocês verem. E é só uma curiosidade mesmo, esse fato aqui. O decaimento do carbono. Perfeito. Decaimento do carbono. Tem um carbono chamado carbono C14. Esse carbono ele é utilizado para fazer problemas de datação do tipo assim. Eu tenho um tecido, vamos supor assim. E esse tecido é de uma época que eu não sei a época. O carbono ele tem um tempo de decomposição dele. E esse tempo já foi medido. Ele chama meia-vida. Eu vou falar ainda sobre isso. Mas aí, esse carbono ele consegue, em forma de funções de decaimento, que é uma função de equação diferencial ordinária, falar para você exatamente aonde do tempo que foi feita aquela mancha, aquele tecido, etc. E tem outro. Eu acho que esse vocês não vão nem sonhar mesmo, que é as ondoletas. Elas são funções também. E aí eu vou falar um pouco sobre elas agora. A ondoleta é uma função capaz de decompor e descrever ou representar outra função originalmente descrita no domínio de tempo. Então, uma das variáveis dessa função é o tempo. E aí, o que a ondoleta parece? Ela parece com mini ondinhas bem pequenininhas mesmo. Para vocês entenderem, as imagens que a gente conhece hoje em JPEG, elas só existem por causa dessas ondoletas. Elas são mini funçõezinhas que juntas formam o contexto geral. E aí, como que eles usam ela? É assim, essa ondoleta, se eu aproximar ela num espaço bem curtinho, eu consigo ver o comportamento dela naquele momento de tempo, já que eu falei que uma das variáveis é o tempo. O que eu faço? Pego a obra, olho o comportamento da funçãozinha nessa obra, naquele espaço, e a vibração que essa onda gerou é comparada com essa outra onda que eu já sei o tempo. E aí, assim, eu consigo descobrir exatamente aonde foi feita aquela obra. Não, aonde não, perdão. A data exata não, mas mais ou menos a época que foi feita a obra. E aí, para dar um exemplo disso, eu falei sobre como que isso pode ajudar a perceber o estilo de um pintor. Esse acontecimento aqui foi muito legal. Na década passada, 2010, os museus Van Gogh e Crowley Miller puseram à disposição de um estudo multidisciplinar mais de 100 fotografias de alta resolução das obras de Van Gogh. E aí combinaram essas ondoletas com a aprendizagem da máquina, ou seja, olha aí, ó, a tecnologia entrando de novo para auxiliar a arte. E aí um grupo de cientistas obteve informações surpreendentes. Eles encontraram evidências, por exemplo, de que o número de pinceladas que Van Gogh dava era maior no período em que ele esteve em Paris. E aí, no outro lugar, eles também conseguiram ver as pinceladas que ele deu. Então, tipo assim, só por uma função eu consigo descobrir como que o cara fez a pintura, se ele pôs mais força no pincel, se ele pôs menos força, de que forma ele pincelou, etc. E o carbono C14 que o Elias falou, é
É um isótopo radioativo do carbono que é formado na estratosfera terrestre quando nêutrons de raios cósmicos bombardeiam o hidrogênio 14, presente nessas camadas superiores da atmosfera. Como que esse carbono C14 chega na gente? Os vegetais, ou as plantas, né, realizam um processo de fotossíntese, no qual absorvem o gás carbônico com o carbono C14. Perdão, o C14, que é o carbono 14. E aí a gente faz o que com as plantas? Os legumes, por exemplo, alface, couve. A gente come. Se eu estou comendo, eu estou ingerindo. C14. E aí chega um momento que os humanos que não comem a planta, comem outros animais. Por exemplo, tem gente que come planta, tem gente que come os animais. Os animais comem o quê? Plantas. Então fica um ciclo sem fim. Então todos os níveis tróficos, eles são compostos por carbono C14. Só que esse carbono, ele tem esse tempo de decaimento. E no nosso corpo ele não é produzido. Então quando a gente morre, o que acontece com esse carbono? Se ele não é produzido no nosso corpo. Quando você come um alimento, ele não passa pelo seu corpo e some depois? Vai sumindo, assim, você não digere? O carbono C14 é da mesma forma. Quando a gente morre, ele tem o seu decaimento também. E é esse decaimento que diz o tempo. A absorção do C14 vai aumentando até que se estabeleça um equilíbrio. A gente não tem um nível certo de carbono da atmosfera. Então a gente vai alimentando, comendo, chega um momento da vida que você já tem essa estabilidade de carbono. E aí, você morre, ele não absorve e começa a decair. Nessa desintegração é utilizado como referência a comparação com o tempo de meia-vida desse carbono, que é essa partícula, que é de aproximadamente 5.730 anos. Então demora 5.730 anos para o carbono decompor metade da sua massa. E aí, a gente utiliza as funções de EDO para aproximar isso e consegue ver que quanto mais velho o objeto mais próximo de zero vai dar esse carbono. Então significa que ele é mais velho. E aí tem um tempo que pode ser medido. Não dá para falar assim, eu vou medir a idade de um objeto de 0 anos até infinito. Esse carbono ele só funciona com uma faixa, que é de 100 a 40 mil anos. E tá ótimo, né? 100 anos atrás a gente já não consegue lembrar das coisas que fez no mundo, todo mundo, assim, pelo menos a gente conhece os livros de história, a gente vê que é bem antes disso já retrocar a história. Então, perfeito, o carbono serve muito para isso. E aí os quadros é feito de quê? Geralmente. É uma borda de madeira. A madeira é o quê? Uma planta, veio de uma planta. Tem carbono C14. E o tecido do quadro é feito de quê? Pano. O pano geralmente ele vinha de um animal naquela época, ele vinha de um ser vivo. E aí consegue-se então só olhar para a datação, para o carbono desses quadros e falar, olha, esse carbono decompôs tanto, então ele está nessa faixa de tempo. E aí consegue descobrir mais ou menos a época que foi feito. Quanto mais alto for a concentração de carbono no objeto, menos idade ele tem, porque ele não decompôs. Se ele decompôs, o tempo é maior. Bom, e aí a gente vai começar a finalizar agora. Eu gostaria de convidar vocês para refletir. A gente viu a abordagem histórica, a gente percebeu que a arte e a matemática são áreas inteiramente ligadas, mas pouco relacionadas. A gente percebeu que essas áreas continuaram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Os estudos de arte foram se aperfeiçoando e o tabela da matemática eu dou como exemplo a criação da geometria analítica e do cálculo diferencial. Além disso, a gente percebeu no campo educacional a evolução da educação nessas duas áreas também e percebeu que, embora tenha tido um grande esforço e um movimento muito bom das universidades para aproximar essas áreas, ela ainda não aconteceu. E aí, para finalizar, a gente viu também aqui hoje que tecnologia estava de ponta a ponta desse trabalho, né? Fez sentido em todas as etapas, foi útil e a gente fica como aprendizado nessa questão de uso de tecnologias por professores é que facilita sim se o professor souber utilizar. E se o aluno quiser utilizar e aprender também, não adianta só uma das partes se esforçar. Bom, para a semana que vem, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, conta com carga horária da oficina, que hoje é um pouco menos de tempo, porque a semana que vem vai ser mais tempo. Eu quero que cada um de vocês escolha 4 ou 5 funções de uma variável real. Todo mundo sabe o que é uma função de uma variável real? Por exemplo, 8x mais 3. É uma função polinomial, não é? Função polinomial é uma função de uma variável real. Se ela for R, a função logarítmica é uma função de uma variável real. A função trigonométrica
Já dei 3 opções para vocês. Ó. A função modular. Mas eu não quero que vocês coloquem assim, ah, eu conheço a função x². Se você já conhece, para que você vai trazer? Pega uma que você não conhece. Aí fala assim, ah, não sei como descobrir uma função se eu não conheço ela, eu não sei que ela existe. Pega uma variação das que você conhece. Por exemplo, raiz de x é uma função de uma variável real, mas ela é muito simples, a gente quase todo mundo já sabe o que é. Então vamos piorar ela um pouquinho? Raiz quíntupla de seno x à quinta. E aí? Saberiam fazer esse gráfico? É isso que eu quero de vocês para a semana que vem. Tragam 4 ou 5 funções, usem o OpenAL para fazer essas visualizações. Por exemplo, eu pensei numa função, essa que eu acabei de falar agora, joguei ela lá no OpenAL. O gráfico ficou horrível. Ficou uma coisa tudo... Não faz sentido a gente mexer com isso, né? Vamos traçar com linhas que dê para visualizar certinho, não precisa ser uma coisa cheia. E tragam para a próxima aula, porque aí na oficina da semana que vem, a gente vai construir só obras de arte. Aí no começo eu vou falar sobre a parte algébrica, mas vocês vão começar as obras a partir dessas funções. Então pensem bem com carinho, façam esse esforcinho por mim, por favor, porque eu vou aplicar um questionário depois, para saber como que vocês perceberam nessa oficina. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Eu tentei fazer uma parte mais suave, para não ficar uma coisa carregada. Falei muito, né? Mas tinha que ser falado. E é isso, gente. Oi? Uma pergunta. Uhum. Você falou dos desenhos do pé. Uhum. Você acredita que ele ainda é, como eu posso falar, visto nos dias de hoje? Sim ou não? Visto, não. Não? Não. A gente até tenta aproximar um pouquinho, vai ter até uma parte da disciplina lá de arte e matemática que o João tenta remeter essas figuras, mas não é um pé, é no papel. Eu moro numa comunidade onde ainda existe. Você perguntou se eu acreditava que elas existem ainda. Ainda? Eu entendi a sua pergunta da seguinte forma, se eu acredito que a gente ainda utiliza as Não. Não, com certeza. Tem o pau-brasil que a gente ainda pode usar. Sim, sim. Essa tinta era muito utilizada. Tinha outros pigmentos também que eles tiravam do... Como é o nome? Arucum. Arucum, né? Arucuia. Então, eles usavam muito esses pigmentos. Mas sim, existe. Eu não coloquei aqui porque senão ia sobrecarregar o trabalho. Mas eu relatei no trabalho as grutas do Brasil que tem. Porque ainda é um espaço que existe, né? Tá lá. Se você for numa caverna, vai estar lá. Então, esse aqui é na comunidade onde eu moro. Que legal. Não tem um? Bem perturbado. Pra cada um fazer. E é você tocando. Eu só ficar ali, ver tudo certo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma configuração que quer fazer? Eu quero falar que você falou do OpenAL e do João mexer, mas a Milena também gosta muito. A Milena foi da banca do meu TCC por causa disso. Inclusive no canal dela tem explicando algumas coisas. Tem. Vale a pena, pessoal. Assim, eu tive só uma disciplina com a Milena, mas a Milena também é uma das professoras que mais é relacionada à tecnologia no curso. Então, se alguém tem pretensões de um dia trabalhar com tecnologia e matemática aplicada, a Milena é muito boa para facilitar esse translado aí dessas áreas. Mais alguém? Tem uma pergunta. Primeiramente, parabéns. Obrigado. A toda a equipe que organizou também, principalmente ao líder Ciro. Primeiramente o líder. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, mas eu preciso ter a primeira. Você acha que uma forma de resolver esse problema da separação entre a arte e a matemática é que essa disciplina seja obrigatória? Começaríamos por aí, mas eu tentaria fazer uma coisa mais ampla, e era fazer acontecer não só, vamos por obrigatória, é realmente incluir. O professor de cálculo, vai tentar ir por disciplina de arte e matemática obrigatória, se o professor de cálculo não se esforça para usar uma ferramenta que facilita a habilidade relacionada da área. Não, tem um movimento maior. É tentar fazer com que essa relação interdisciplinar aconteça mesmo. Desde a escola a gente vê o professor falando, vamos fazer uma atividade interdisciplinar. Não funciona. Era sempre algo que não chegava a um lugar objetivo, não relacionava à área de verdade. Então, se a gente já começa esse movimento aqui dentro da universidade, eu começo a usar mesmo.
Nós estamos usando o aplicativo de arte para vocês vão ver semana que vem, na oficina, que a gente vai usar o aplicativo para aprender a desenhar. Então, tipo assim, isso já é uma coisa que poderia facilitar na nossa vida. Não é só uma... Essa é a minha visão. Eu concordo com isso, mas qual seria o seu argumento para ter mais educativa? Por quê? Por que a arte matemática? Porque ela deveria ser incluída e não... Por exemplo, vamos supor que a gente pegue uma optativa de psicologia da educação. Não, psicologia da educação é obrigatória. Qual que é uma optativa para você na arte matemática? A gente está falando aqui de trabalho, que a gente viu as pesquisas, e a maioria concordou. Pessoal, vamos prestar atenção aqui, que o colega fez uma pergunta muito interessante, que é como eu vejo uma forma de arte matemática realmente funcionar no ambiente acadêmico. Agora eu já perdi o que eu estava falando. Vocês lembram do que eu falei? Você está falando das matérias optativas. Ele perguntou por que essa e não as outras. Isso. A gente fez um consenso aqui agora há pouco, né? Se você estava que você viu, que cálculo realmente é uma das disciplinas que mais pega. Se a gente for puxar, tem uns TCCs que já foram feitos aqui que mostram exatamente que a disciplina de cálculo é a maior em reprovação. Então, tipo assim, não é que eu estou falando que só a arte matemática merece atenção, eu acho que outras disciplinas merecem atenção, mas essa foi o meu foco porque eu vi que o que mais chamava atenção nas reprovações era cálculo e a parte que mais pegava do conteúdo era gráfico. Só por isso mesmo que eu acho que matemática e arte devia ser essa disciplina obrigatória, mas eu concordo que tem outras. Seria uma forma de ajudar com outras É meio que um efeito dominó, né? Se melhorou na parte da arte, vamos focar em outra área já. Já que essa parte está resolvida, agora vamos ver a parte de interação dos alunos, tem uma disciplina de processo criativo, tem uma disciplina que discute o trabalho em grupo, essas coisas. Depende muito da demanda, mas na minha visão só por causa disso mesmo. Porque eu vejo que o problema das universidades de exatas, da maioria, são disciplinas que mexem com cálculo. E aqui também não é. Eu já reprovei em cálculo 3. Não dei conta a primeira vez, fiz com o Edward e com a Patrícia ao mesmo tempo. Então, foi assim, foi um aprendizado intenso, muito bom, mas não dei conta. Então, tive que fazer de novo. E aí é só por causa disso. Tem mais alguma pergunta? Você falou da arte na educação. Qual a melhor forma de trabalhar a arte com alunos de fundamental e ensino médio? Você acha? Olha, para o ensino fundamental e ensino médio, por exemplo, o que eu vou fazer com vocês semana que vem já não dá para fazer na escola. Dá para fazer de uma forma mais simples, mas com funções de uma variável da forma que a gente vai fazer usando o Open eu acho muito avançado. Eu pensaria no ensino fundamental e médio. O que a gente mais vê é que eles têm dificuldade? Geometria. Então eu tentaria voltar essa questão da arte matemática para a geometria. O que é fazer isso? Eu não sei se vocês, quem é da educação aqui, já ouviu falar sobre os níveis de aprendizagem de Van Heerden. São 5. Tem um dos níveis de aprendizagem que é exatamente você conseguir visualizar as relações das figuras. Se eu falar para você, gira esse triângulo de cabeça para baixo. Faz isso, faz aquilo. Eu acho que na escola a gente conseguiria fazer essa relação se permitisse que o aluno construísse. Tipo assim, vai desenhar o triângulo? Faz você. Manuseia, mexe no computador, utiliza essa ferramenta. Eu acho que na escola está faltando muito computador, está faltando tecnologia, mas ao mesmo tempo está faltando deixar os alunos ser criativos. Eu acho que se você pega uma oficina igual a que nós vamos fazer aqui semana que vem de arte, deixa o menino pintar em vez de gráficos, pintar figuras poligonais, ele vai dar muito mais significado para aquilo ali do que ele só pegar uma folha já com tudo impresso e falar, isso aqui é um polígono, isso aqui é um triângulo, isso aqui é um quadrado. Entendeu? Eu acho que assim também. Eu não cheguei a estudar muito para o ensino básico. Toda essa atividade foi desenvolvida para o ensino superior. Mas no TCC, eu sugiro que quando fosse para o ensino básico, para funcionar, tinha que ser com figuras geométricas. E na inclusão da arte matemática, aí teria que ter uma relação mais interdisciplinar mesmo das duas disciplinas. Talvez falasse com o professor, tentasse desenvolver alguma sequência didática, né? Porque a sequência didática ela tem um espaço de tempo para acontecer. Pode ser 2 semanas, 1 mês, tanto faz. Mas assim, só de ter uma sequência entre as duas disciplinas trabalhando juntas e realmente trabalhando, que a gente percebe que o tempo todo é isso, que falta só o esforço do governo para incentivar mais isso. Falta o esforço dos próprios professores e da escola. Acho que é isso, né, gente? Se você não concorda, pode falar seu contraponto. Tá? Não, eu acho que até se tivesse mais arte e matemática, talvez as pessoas não olhassem tanto para a matemática, não gostam. Como um bicho, né? Que aí ia ter mais aquele contato visual, saber que não é só
conta, que eles acham que é. Exatamente. A matemática tem uma forma diferente, né? E a gente vê assim que a maioria das coisas que a gente aprende em licenciatura é sobre contextualização. Por exemplo, eu usei hoje aqui História da Matemática para falar sobre tudo isso aqui que aconteceu. Isso poderia facilitar essa aproximação entre arte e matemática. Utilizar, por exemplo... agora eu esqueci o que eu queria falar. Mas enfim, essa aproximação interdisciplinar acho que é o principal foco na escola. Se os professores conversassem entre si arte e matemática, funcionava. E aí, mais alguém? É arguição aqui? Não? Então é isso, pessoal. Agradeço vocês. Não esqueçam, por favor, das soluções. Para semana que vem a gente já chegar aqui e não ter que ficar perdendo um tempo só procurando. Mas se vocês não conseguirem também, pode mandar mensagem pro líder aqui. Procurem o pessoal do PET. Quem tiver com dificuldade para encontrar as funções que vai utilizar, pode procurar o pessoal do PET. Pode me procurar também. Eu fico por aqui, eu trabalho na Prograde. Eu fico aqui, então, boa parte da tarde, então é só me procurar. E é isso. Estamos dispensados. Só um minutinho, queria agradecer a presença de todos. Só que antes de ir embora, vamos fotografar É verdade. Guardar o seu registro. Uma foto todo mundo. Tirou tudo aqui, cara.